Tudo bem, pessoal? Sejam muito mais bem-vindos a mais um podcast da IMEXcast, hoje com convidados especiais. Tem muita coisa bacana, um papo sobre empreendedorismo, telecomunicação, vai ser top. Vamos lá, Duvanil. Bom dia, galera, sejam bem-vindos aí, é o 4º episódio com convidados aí, Já? O 2º episódio com convidados, né, cara? Então, também com a galera da Tomo Entretenimento, os dois são jornalistas, vamos conhecer aí um pouquinho. Começa por você, Di. Fala um pouquinho de onde vive, o que faz. E aí, pessoal? Qual planeta? Daqui. Nesse horário ainda. Trave não, tá? Eu sou o Diogo Bueno, sou jornalista, sou de Curitiba mesmo, daqui, nascido e criado, mas bem diferente do que o perfil do curitibano é conhecido, assim, sou mais extrovertido. Bom, né? Se der moral, se der o braço, eu já tô a perna. Cara, até o nome de jornalista, né? Diogo Bueno. Caramba, cara. Caraca, é verdade, Top, cara. hein? Nome de âncora já, pô. Isso aí. Isso. William, que você cuida. E aí, Thiago? E aí, galera, tudo bem? É pra falar igual o Di também? Sou o Thiago Barros, não sou curitibano, sou de São Paulo. Sou jornalista também. Tenho uma trajetória aí por vários grupos grandes de comunicação. E vamos falar um pouco do Tominho, né? Tomo Entretenimento. Tudo bem, galera? Top, Bom dia! Bom dia, cara. Sim, cara, hoje o papo vai ser em cima de empreendedorismo na área de entretenimento, né, cara? A galera conhece entretenimento mais pela televisão padrão hoje em dia, né? Se bem que já tá meio que desmistificando isso e mudando mais pro mercado digital, né? Que hoje a gente vê que o entretenimento ele é muito mais forte, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Hoje tem diversas redes sociais aí. E a gente queria que vocês contassem um pouquinho aí, né, de como surgiu essa ideia da Tomo, conta lá desde o início como que foi esse empreendimento, né? Que é um empreendimento muito ligado ao entretenimento, virado pro cinema. Vocês estão fazendo uma virada de chave aí, a gente conheceu um pouquinho da história de vocês, para também trazer não só cinema, mas outras coberturas também. Vocês cobrem eventos. Cara, é isso que a gente quer saber aí. Como que é empreender nessa área aí, cara? Podem ficar à vontade aí para falar. Então vamos lá, senta que lá vem história. Você quer desde o começo? Então vamos lá. Exatamente, cara. O Tomo, ele nasceu como um blog pessoal, onde quem criou... Hoje eu comando o Tomo, mas quem criou o Tomo foi o Jonas Campos. Ele criou o Tomo como um blog pessoal para ele, e ele conseguiu levar o Tomo para dentro do Grupo RIC. Então, o Tomo, ele virou um portal de entretenimento do Grupo RIC. Então, ele era um braço ali de entretenimento do RIC+. E nessa transição, quando o Tomo foi entrar no Grupo RIC, foi aí que eu fui convidado para fazer parte do Tomo, para ser o editor-chefe. Eu já havia trabalhei no UOL em São Paulo, então eu já estava muito forte no entretenimento, eu já sabia como funcionava, por isso que eu já vim para dentro do Tomo como editor-chefe. Ficamos com o Tomo durante 6 anos dentro do Grupo RIC. O Tomo nasceu em São Paulo. Não, nasceu aqui. Ele é curitibano. De Curitiba mesmo. E aí, nesses 6 anos, foi muito legal dentro do Grupo RIC. Tive um programa na Jovem Pan por conta do Tomo. Participei. Cara, explica aí pra galera que não conhece, o que é o Grupo RIC? O Grupo RIC, ele é um grupo de comunicação daqui de Curitiba. Ele é filial da Record, da Rede Record. Então, dentro do Grupo RIC tá a Jovem Pan, a TV RIC, né, que é a Record aqui do Paraná, a revista Top View, que é uma revista de moda classe A+, tinha o Tomo, que não tá mais, né? O Tomo saiu comigo. Então, o Grupo RIC é um grupo gigantesco de comunicação. E nesses 6 anos ali dentro, fizemos muitas coisas legais. Cobri CCXP, Rock in Rio, Lollapalooza. Massa, cara. E então o Tomo, ele já nasceu grande, né? Ele já, por estar dentro ali do Grupo RIC, ele foi gigantesco. E aí, durante a pandemia, o entretenimento caiu, no geral, né? Porque não se tinha entretenimento durante não tinha evento, né? Não tinha nada, a gente não podia sair de casa, né? Quem dirá aglomerar com os amigos, né? E aí, nessa época, o entretenimento começou a diminuir. A redação do Tomo foi designada para cuidar de fake news de Covid-19. Então, eu achei muito legal. Essa época foi muito bacana para mim como jornalista,
Porque eu pude estar ali desmistificando, levando a verdade mesmo, numa época muito horrível e triste, que a gente estava perdido ali. E então eu sei que ajudei muitas pessoas nesse momento ali de estar desmistificando as fake news contra o Covid-19 para que você tivesse de fato uma informação. Cara, era o que mais tinha era fake news, Nossa, né? a galera adora fazer isso. Né, cara? Eu não consigo entender a maldade das pessoas, enfim. E aí, o Tomo deixou de existir dentro da RIC na pandemia porque ele era um portal de entretenimento. A gente falava então sobre música, cinema, TV e não tava tendo isso. Um pouco do contexto do que eu ia falar sobre a live dos artistas, até falava, fazia, mas o conteúdo tava baixo. E dentro do jornalismo, dentro de uma redação, tem metas. Você tem que entregar um X de matérias por dia. Sim. E tava muito difícil, cara. Se a gente tava fazendo já... Por um entretenimento, eram as matérias muito nada a ver já. Porque você tinha uma meta e tava muito nada a ver. Até porque só se falava disso nessa época, né? Sim. Não tinha entretenimento rolando, a galera não... Era só live e Covid-19. Exato. Aí o que aconteceu? Como diminuiu isso, aí teve a brilhante ideia ali dentro do grupo de que o Tomo ia fazer parte do RIC+, agora. Ele deixaria de ser um veículo com o próprio site e ele teria um espaço dentro do RIC+. Então o Tomo assinava o entretenimento do RIC+. Pra mim não tava tão interessante isso, Sim. sabe? Porque era uma marca incrível que ofuscaram. E aí eu já não tava muito contente dentro do grupo por conta disso e por conta de outras coisas. E aí eu recebi uma proposta da Espaço Z, que é uma agência que eu trabalho hoje. A Espaço Z, ela representa no Brasil as principais distribuidoras de cinema. Então hoje eu represento a Warner Bros., Sony Pictures, Disney, Paramount, Paris Filmes. E como eu sempre fui voltado muito ao cinema, eu falei, é agora. Eles já eram meus parceiros, eu falei, eu vou trabalhar para eles agora, eu vou trabalhar para essas distribuidoras, né? Vou representar eles no Brasil. E migrei, fui para essa agência. E aí o Tomo ficou, saí da RIC, trouxe o Tomo comigo, ele ficou congelado por 2 anos e pouquinho. E aí eu decidi voltar, porque sou jornalista. Né? Cara, eu sou jornalista, eu tava precisando, né, dessa coisa de aparecer mais, da informação, fazer o que eu gosto de verdade. Massa. Porque assim, o trabalho, ele vai ter, sempre vai ter algumas coisas chatas, mas se você trabalha com o que você gosta, fica Nada mais é chato, tranquilo, né? exato, fica mais tranquilo. Eu tava sentindo essa necessidade de criar algo. E aí foi a ideia, eu falei, vou ressurgir com o Tomo. Tava parado há 2 anos e meio. Falei, vou ter que fazer tudo aqui, né, fazer o algoritmo entender de novo ali o que tá acontecendo. E aí o Tomo, ele era um portal de notícias dentro do Grupo RIC. E como eu tinha uma redação, eu tinha vários braços, a gente conseguia abordar tudo do entretenimento. E nessa volta eu falei, eu vou falar só sobre cinema. E aí o portal Tomo, ele trocou para Tomo Estreia. Que eu falei, agora eu vou fazer um trabalho só de estreias de cinema. Como eu já tenho todos os parceiros, né? Todas as grandes distribuidoras. Né? Já tá tudo ali comigo, as distribuidoras, né? Comecei a fazer esse trabalho só com cinema. Criei um grupo de WhatsApp para criar uma comunidade. E foi assim que eu conheci o Di. Massa. O Di fazia parte ali dessa comunidade. E aí a gente foi se aproximando, a gente ficou amigo. Ele sempre sobressaiu ali no grupo. Eu sabia que ele era jornalista, sabia que ele era aficionado por cinema. Via sempre ele fazendo cursos de cinema. O Di é roteirista também. Eu falei, demais. Mas ainda assim eu nem tinha pensado em trazer ele pro Tomo. Eu falei, estamos conhecendo. Eu já. Já tava na maldade, né? Já, né? Vou chegar aqui. Foi nesse nível, eu já tinha que... E é ótimo isso, porque hoje ele é indispensável pro Tomo Entretenimento. Hoje eu não consigo imaginar o Tomo sem o Di. Porque o Di não é iniciativa, né, cara? Tá gravado, né? Tá gravado. Tá gravado. Isso cabe um corte. Aqui vai. E aí o que aconteceu? Eu e o Di se aproximou, e olha que doido, a gente se aproximou no dia do Oscar. Ele fez um eventinho na casa dele, chamou alguns amigos pra assistir, né, a premiação, e ele me convidou. Propositalmente.
Ele fala, vou chamar, Não né? sei, exato, não sei se foi na amizade ou já por interesse, né? Agora já tá revelando, que ele né? falou, Tá exato, já que ele revelando, falou. olha aí. E aí foi assim que nossa amizade começou. Eu fui assistir a premiação na casa dele. E ali, falei, pô, ele é um cara incrível, cara. Vai ser... Vai dar bom. Puta, esse cara, se ele tiver comigo, vai ser maravilhoso. E rolou. Rolou dele entrar pro Tomo. E aí, quando o Di entra pro Tomo, é o que eu precisava. O Tomo, ele já cria uma expansão de novo, parecido com o início do Tomo. Aí eu deixei de ser o Tomo estreia, deixamos, né, de ser o Tomo estreia. Aí a gente se tornou o Tomo Entretenimento. Pra gente abranger tudo de novo. Agora a gente fala sobre tudo novamente. Ô, Thiago, deixa eu abrir um parênteses aqui pra... Aí entra um pouco do empreendedorismo. Quando que você é jornalista, não é isso? Então, quando que você entendeu que, cara, isso aqui é uma empresa? Quer dizer, o pouco do que você contou aí da sua história, as coisas foram acontecendo, né? Você entra numa redação, você trabalha dentro de uma empresa, mas quando que a ficha caiu pro Thiago que fala, cara, isso aqui é uma empresa, né? Eu sou um empresário nesse ramo aqui. Quando foi que isso aconteceu para você? Desde sempre, porque o Tomo na minha vida, ele surgiu, não, como não foi eu que criei o Tomo, hoje ele é meu, sou eu que comando ele, mas eu já entrei dentro de uma empresa gigantesca, eu estava dentro de um grupo de comunicação gigante com o Tomo. Então ele sempre foi uma empresa, eu sempre soube disso. Então quando eu reativo ele, 2 anos e meio depois, eu já tinha essa visão. Ele é uma empresa, é com o Tomo que eu vou aparecer, vou fazer as coisas que eu preciso, e ele é rentável. Ele sempre foi rentável. Vamos lá, vou abrir outro parênteses. Você sentiu medo? Porque, pô, Grupo Rick é um grupo muito grande, né? Você saiu desse grupo. Você recomeçar a Tomo sem ter o suporte. Como você disse, você tinha lá uma redação que conseguia te ajudar a abranger tudo. Você sentiu medo? Falou assim, cara, vou recomeçar a Tomo agora como Tomo Entretenimento, né? Com a junção do dia aí. E como foi, cara, a tua cabeça, assim, no momento que você teve esse estalo? Ou não? Você falou assim, cara, não, é melhor eu fazer sozinho, que vai ser do meu jeito, vou conseguir elaborar, estruturar o Tomo do jeito que eu gosto, do que eu ser um subproduto lá no cantinho do grupo. Como que foi? Você teve esse medo, cara? Ou não? Nem passou isso pela sua cabeça? Não tive medo, mas eu sabia que ao recomeçar seria muito diferente, porque é muito fácil você ter todas as portas abertas quando você tá dentro de um grupo de comunicação gigantesco que todo mundo conhece. Então, quando eu ia chegar e falar do Tomo, a pessoa poderia não fazer a menor ideia do que é o Tomo, mas ela sabia o que era o Grupo Rick. Sim. Ela sabe o que é a TV Rick. E isso abria muitas portas. Então, não tive medo, mas eu sabia que recomeçar fora de um grande grupo de comunicação ia ser completamente difícil. E eu acho que tem até um parênteses. O Thiago, eu conheci o Thiago antes da pandemia, lá no Tomo, na RIC. Eu já participava de alguns sorteios. E eu acho que muito importante para todas as marcas, pelo menos eu escuto falar muito, é a pessoa mostrar humanidade, assim, na marca, assim, se aparecer, né? Porque tem muita gente que não aparece o rosto e aí fica uma coisa muito impessoal e o público não gosta. E o Thiago desde sempre apareceu. E eu acho que o Thiago acabou virando uma marca porque ele conhece todo mundo. Então, óbvio que deve ter esse receio de sair de um grupo grande, mas ele conhece todo mundo. As portas estão abertas. Quem era o link, o contato para entrar nos lugares era o próprio Thiago. Aí eu pergunto a vocês dois, o network faz diferença? Total. Foi como dimensionou. Acho que eu não tive tanto medo. Primeiro que eu não tenho medo de recomeçar nada, né? Ou de iniciar algo que eu quero. Só que eu já saí do Grupo Rick. Antes mesmo de entrar no Grupo Rick, eu já tinha um network consolidado e saí do Grupo Rick com um network muito maior. Então, quando você conhece as pessoas certas, fica muito mais fácil. Porque não é um campo que você vai entrar cheio de mato. Já tá tudo ali, cortadinho. Então, é fácil de você caminhar ali. Então, acho que por isso Só também que o network, ele tem que ser construído primeiro, né? Assim, você entrou dentro de uma grande empresa, você começa a construir esse network, a se conectar com pessoas e as pessoas, elas precisam também conhecer o Thiago, conhecer o Diogo, para falar, cara, eu confio nesse cara,
né? Esse cara faz sentido aqui pra Eu mim. imagino que nem ele falou, É. ele começou a construir esse network e aí depois já tava tudo lapidadinho. Quando eu cheguei já tá tudo assim, pavimentado. Então eu só tô conhecendo um pouco. Mas, então, vamos lá. Quando Querendo ou não, você aproveita aquela estrada ali Não, também é, pra ô, fazer Diogo, seu network, né, Mas cara? quando foi que você, Diogo, entendeu que fala, cara, eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero mergulhar nisso aqui. Você já tinha esse plano na sua mente já. Eu sempre quis, eu nunca tive outra profissão na minha vida. Desde que eu era muito moleque, eu sabia que eu queria fazer jornalismo. E eu tive esse sonho porque eu assistia Lois e Clark, As Aventuras do Superman, e eu queria Caraca. trabalhar no Planeta Diário do Superman. Cara, tu pega a idade do cara agora. Esse que lançou em 2000, não foi? 2000... Ou dois. Não, foi até antes de Smallville, bem antes de Nossa. Smallville. De 93 essa série, Lois e Clark. Então vamos deixar o ano pra lá. 93. Né? Eu já assisti e gostava do Planeta Diário. E aí eu criei, na época de que blog era famoso, eu criei o meu blog, que era o Planeta Diário Brasil. Então eu sempre quis fazer jornalismo, eu sempre entendi que era isso. Pra entrar na Tomo, eu gostei muito da dinâmica do grupo, do WhatsApp, que era, né, ofertado... Que é bem movimentado, eu entrei nesse Que é grupo bem aí, cara. movimentado, bem movimentado. A comunidade é muito legal lá. E aí eu entendi que assim, eu falei, nossa, eu queria muito participar, eu queria fazer parte do Tomo, entretenimento. E aí, mas aí assim, tá, como, né? Porque a empresa não é minha, é dele, e não sei se ele quer ajuda, se ele já tem ajuda, como é que funciona. Você nem imaginava que ele fazia tudo sozinho, praticamente, né? Eu já fazia Não, praticamente não. Eu tô sozinho mesmo. Esse retorno era tudo. Eu já fazia uma ideia, mas assim, também, né, como é que você chega? Mas foi como o Thiago falou, foi uma coisa meio orgânica. Vou fazer um até. convite pra um evento aqui em casa, né? Então, mas eu ia mencionar isso, é bom que você... E me deu retomou. comida, pagou pizza e nem pediu pra eu pagar a pizza, mas já me ganhou. Mas tá anotado na agenda, quando estourar, vai vir a conta. É porque pra todo mundo o ano começa depois do carnaval, né? E pra Sim. mim sempre foi depois do Oscar. Eu sempre fiz essa brincadeira, que o ano começava depois do Oscar. Porque como eu sou cinéfilo, é tipo assim, o meu ano começa pós-Oscar. E aí eu sempre gostei de fazer mini eventinhos, assim. E aí esse ano não foi diferente. E aí como o Thiago tava entrando aí na minha vida, eu chamei ele pra participar. E aí foi muito bacana e foi realmente ali o start da amizade e de vamos pensar em trabalhar junto, mas foi muito rápido, assim. Já foi assumindo as coisas e fazendo. E, cara, você já via assim, você já participava como se fosse um cliente, né, digamos assim, que tá lá no grupo, tá envolvido com o entretenimento que ele Sim. aplicava. Você já enxergava assim, cara, isso aqui, a gente poderia colocar mais isso aqui, Sim, e total. nisso aqui seria legal. Você já tinha essa visão? Já tinha essa Já? visão. Massa. Já tinha essa visão de, nossa, dava pra fazer isso, dava pra fazer daquele jeito, ou se ele tiver uma pessoa ajudando, ele consegue aprimorar o que ele já colocou dentro do Tomo Entretenimento, com certeza. Massa, cara. Vocês enxergam essa empresa aonde? Onde é que ela pode chegar? A gente já tá ensaiando o nosso discurso de Oscar, né? A gente tá brincando quem é que vai fazer o discurso primeiro. Quem é que Abertura, vai brigar primeiro. abertura. Opa, estamos aqui no Oscar 2000 E eu vou fazer o meu... Não vou falar isso. Eu vou pode fazer falar, o meu agora. discurso. Não, agora você vai falar. Eu vou fazer o meu em inglês e eu vou fazer minha tradução simultânea. Eu não vou deixar a mulher da O cara é brabo. O cara é brabo. Pô, que é isso? Então, vamos lá. A curto prazo. A curto prazo agora o que a gente precisa é consolidar a marca. Então, é mostrar a marca. Então, nesse primeiro momento, porque a marca ressurgiu agora de novo. Eu e o Di estamos juntos, vai fazer 4 meses que a marca foi ativada. E o que a gente está fazendo nesses 4 meses? Elaborando todo o planejamento do que vamos fazer com o Tomo. O que o Tomo vai fazer? Então, pensa, quando eu voltei era só cinema. Agora ele já não é mais só cinema, ele já cresceu com a vinda do Di, ele já cresceu pro Tomo Entretenimento. A marca até mudou. Chamava Tomo e ela virou TE agora, né? Agora é Tomo Entretenimento. Então ela já ficou maior, entendemos o que a gente vai fazer. Aí a gente faz todo um planejamento. O que a gente vai fazer? Cobertura de evento. Beleza, vamos cobrir evento. Vamos pegar matérias... Vamos criar matérias factuais, tá acontecendo agora. Então a gente vai ser tipo um portal também. O que tá acontecendo agora a gente vai informar. Nós vamos fazer matérias evergreen, que é aquelas atemporal, que funciona a qualquer tempo. Então a gente entendeu o que tinha que fazer. Então agora é hora de mostrar. Então o que eu vejo o Tomo agora é o curto prazo. Entendi a marca, entendi o que a gente vai fazer. Então a gente vai começar a trabalhar nisso. Nisso a gente começa a ganhar novos seguidores, começa a crescer a comunidade no grupo, começa a aparecer em vários outros lugares, inclusive estamos aqui com vocês hoje, então a gente começa a se associar com outras marcas,
começa a se associar com outros É a perfis, visibilidade, com né, outras do- pessoas. Então a gente tá nesse momento Cara, a agora. gente vai ter um evento gamer aí, a gente quer que vocês estejam presentes Vamos também. adorar, vamos adorar. O Cuja tá tá lá. organizando, né, Cuja? Acho que vai ser no início do mês 7, né? O Cuja tá ali nos bastidores, vai ser no início do mês 7. Vai Vamos ser adorar legal. tá lá. Então esse é o curto. Aí o médio prazo. O médio prazo já é quando começa que a gente já tá para ir para esse caminho. A gente já tá vendo marcas que a gente vai se associar. Como que a gente vai começar a ganhar grana com isso? Então Sim. é esse momento agora, é o médio prazo. Agora é a hora de fechamento de parcerias e venda de produto. Primeiro você precisa ter um conteúdo. No nosso caso, Sim. a gente... o que é o nosso produto? O nosso produto é informação. Então agora a gente dentro desse nosso produto, onde a gente pode ir para ganhar dinheiro? Quem que vai comprar esse produto nosso? Cara, você enxergou assim que saindo um pouco só do cinema, porque o cinema, querendo ou não, ele é um pouco, todo mundo gosta de cinema, né? Mas o entretenimento em cima do cinema, ele é um pouco nichado para as pessoas que vão acompanhar assim a longo prazo. Você enxergou que saindo do meio do cinema e cobrindo outros eventos, lógico, a maioria dos eventos, qualquer coisa que gira em torno de entretenimento tem a ver com cinema, porque vai envolver vídeo, vai envolver fala, vai envolver edição, blá blá blá. Mas você enxergou que saindo só dessa cobertura cinematográfica aí, você teria um mercado mais amplo para fazer isso que você falou, que é captar o cliente para consumir um produto dentro da sua plataforma de entretenimento, né? Você enxergou isso, assim, essa virada foi por causa disso ou não? Foi simplesmente assim, você falou, cara, hoje eu tenho um outro cara aqui comigo, dentro da Tomo, e eu vou conseguir abordar outros temas que eu também gosto? Ou você simplesmente visou isso só para mercado mesmo, para... Então, a ideia de ser só o cinema foi porque eu não tinha braço, porque eu sempre fui do entretenimento. Sim. Minha carreira jornalística, ela sempre foi do entretenimento, então eu sempre escrevi sobre tudo, eu sempre abrangi todo o público. E claro que quando você se fecha para um nicho só, principalmente cinema, o que você falou é muito nichado, Sim. porque cinema, quando a gente fala em cinema, as pessoas pensam sempre em blockbuster, né, que são os arrasa-quarteirão mesmo. E são poucos. Se a gente for ver no cinema que arrasa quarteirão, são pouquíssimos filmes. Não são muitos. Então, realmente, para você pegar esse público que só é do blockbuster, é mínimo. São muitos, mas se tornam poucos. E quando você está muito nichado no cinema, é menor ainda. Quando você vai falar de filmes que não são comerciais, que são filmes culturais. Pô, meu amigo, aqui no Brasil, se você for falar só de filme cultural, você vai morrer de fome. É triste, é horrível falar isso, é triste. Eu amo demais o cinema Cara, e tem muita cultural. produção muito top, né? É cara? maravilhoso. O cinema cultural, ele é rico, ele é incrível. Todo mundo precisa dele, é educação. E... Então, eu precisava de mais. Eu só comecei quando eu voltei, né, com o Tomo, eu só fiz o cinema porque era o único braço que eu tinha. Mas... Era um caminho mais rápido. Exato, mas a minha ideia era aumentar. Não era ficar só ali. Eu precisava e aconteceu muito rápido e orgânico do dia estar dali comigo e eu expandi porque não dá pra ficar só com cinema, de verdade, não tem como. Além de não ter como, eu não queria, porque como eu mencionei, minha carreira toda vem do entretenimento. Eu sempre falei sobre tudo, eu não queria falar só sobre cinema. Embora eu ame cinema, eu não sou esse cara do cinema. Sim. O dia é muito mais do cinema. Quando eu digo do cinema, é você entender todas as técnicas, você entender o que é o cinema, desde o início dele, desde um roteiro até, sabe, a edição, tudo. O Di manja muito mais que eu nisso. Então eu não sou um cinéfilo, eu sou jornalista. E jornalista fala sobre tudo. Sim. E eu precisava disso. Então, e para vender um produto, você tem que falar, hoje em dia você tem que falar sobre tudo. Sim. É muito difícil você explodir por uma coisa só. Assim. Então, não. Eu sempre quis falar sobre tudo, entretenimento no geral. Eu só voltei com o cinema porque era o braço que eu tinha. E eu tô muito feliz que meus braços são um pouco maiores e vamos expandir mais, vamos ter mais gente com a gente. Cara, eu acho bacana quando o cara, o empresário, o cara que gosta da comunicação, ele consegue entender isso, sabe? Olha, eu faço isso aqui, né? Só que eu sei que eu não domino tudo, mas preciso falar de tudo. Eu preciso ter pessoas ao meu lado que me completem. Então, você falou o Diogo. Cara, o Diogo, ele é especialista nisso aqui. Né? Ele faz tudo, mas isso aqui é a especialidade dele. Né? Futuramente, quando tiver maior, vai crescendo as coisas, vai ter a necessidade de ter outras pessoas também para ir compondo aquilo ali, né? Porque ninguém consegue dar conta de nada só, né? Mas o que eu quero falar aqui, perguntar a vocês aqui, né? Vocês estão ricos já?
Que as pessoas quando olham, cria uma empresa, né? As pessoas olham, você cria uma empresa, em 24 horas já tá sendo muito lucrativa, né? Não consegue enxergar a caminhada para poder chegar aquilo ali. Como é que você vê isso aí? Já tão rico ou não? E aí, Diogo? Não. Não. É fácil? Não é nem um pouco fácil. É uma trajetória. O Thiago mencionou agora há pouco isso e é muito isso. Lidar com cultura, as pessoas têm um pensamento muito baseado em fake news, assim, de que é uma mamata só e não é. É muita ralação, é correr muito atrás. Eu mesmo. Tô entrando praticamente. Eu já trabalhei com algumas coisas da área de comunicação, de jornalismo no passado, mas muito pontual, porque o mercado do varejo, que é onde eu tenho maior experiência, pagava sempre o triplo. E quando você tem conta, né? Eu mesmo banquei minha faculdade, eu saí de casa muito cedo, então banco aluguel, enfim. Quando você tem essas contas, não dá pra você, não, então eu vou ficar com o salário que o jornalismo pagava pós-faculdade, por exemplo. É impossível. O estagiário. E que às vezes, no caso do jornalismo, nem paga, né? Você começa ali num grupo grande, você tem que mostrar alguma coisa pros caras realmente te dar um valor, né? Falar assim, caramba, esse cara é interessante. E ainda mais assim, vocês que entraram pra empreender no jornalismo por conta própria, a trajetória não é fácil, né? Às vezes a galera vê e fala, pô, é só flores. Pô, o cara tem a Tomo Entretenimento. Nossa, que material legal. E os caras não têm ideia do sofrimento. Porque é sofrido, cara. É sofrido. Ser empreendedor hoje no Brasil é sofrido. Eu tô no trabalho. Quando eu faço as críticas dos filmes, pode ser um texto, assim, em geral a gente faz um texto de 3 parágrafos, porque é pro Instagram, então algo menor. Mas é todo um trabalho para fazer aquele texto. Primeiro, de entender do que você tá falando, entender as técnicas daquele diretor. Assistir com um olhar, pesquisar, olhar também. crítico, o filme já é ali, diferente, né, cara? diferente. Quando você assiste com um olhar igual o nosso, que estamos assistindo ali pra entretenimento, pra se divertir, só pra ver o filme mesmo. Agora, você assistir com um olhar crítico deve ser uma coisa... Quantas vezes você vê um filme, cara, pra você fazer uma crítica? Não, em geral, para fazer a crítica, em geral é uma só. Uma só? Olha só, a gente faz a cabine de A imprensa. gente faz a cabine de... É uma vez. Então, Tem a cabine de imprensa. Cara, eu achava que tinha que o cara ficava vendo ali, parava o filme. Mas já não é aconteceu. assim não, né? Não, é uma sessão. A cabine de imprensa, eu organizo. As cabines de imprensa aqui de Curitiba, sou eu que faço. Então, o jornalista, ele assiste o filme antes de todo mundo, antes da que ele estreia. estreie. E é uma assistida só. É como se fosse uma sessão normal, só que com jornalista. É uma vez só. Mas já aconteceu de você fazer você faz essa crítica, né? Vamos dizer assim. E depois reassistir o filme, mudar o pensamento ou não? Total. Sim. Os filmes são muito... um professor meu que eu faço um curso, ele diz que o filme ele é seu a partir do momento que você assiste. Ele deixa de ser do diretor, ele deixa de ser daquela equipe e passa a ser seu porque você está assistindo. E Você vai fazer a sua interpretação, né? E dependendo do ponto que você tá na sua vida, você acolhe ele de uma maneira, né? Você acabou de perder o pai, por exemplo, e assiste um filme que tem essa temática, vai pegar muito, né? Em você. Sim, é verdade, Ou se já cara. passou no passado, enfim. E às vezes não precisa nem ter passado por nada daquilo, mas o filme te tocar. Em outro momento já não te tocar tanto, ou você vê erros do filme, não erros no sentido de técnica, mas erros no sentido de forma de falar, de posições. A gente pode mudar sim, isso acontece. Cara, bacana. E eu acho que as pessoas, aí voltando para aquela questão do que as pessoas veem, né, de fora ali, né, acaba acompanhando vocês ali na mídia social, eu acho que é uma vida muito boa, né, porque o cara tá em evento, né, o cara lançou o filme do Patati e Patatá, o cara tá lá, pô, Em primeira mão, primeira mão, ali no, né, no... É que Vou até ninguém falar o nome, consegue o ser, IMAX, né? Estamos ali no IMAX, fazendo uma pré-estreia exclusiva da Warner, enfim. Então, acontece isso porque é o status, né? As redes sociais, ela mostra o seu melhor, porque é o que você Sim. mostra. Sim, ninguém conta a derrota, né, cara? Exato. E pra gente tá ali no início, cara, é tudo grana do bolso. Beleza, eu tô aqui no IMAX, tô aqui numa pré-estreia exclusiva da Paramount, saiu do meu bolso. Portão a gente mora no centro, né? E é um pouco mais afastado, é grana do bolso. Então, realmente, são status. A galera olha a gente em tal lugar fazendo não sei o quê. Recebi isso em casa, né? Os recebidinhos. Oi, meninas! E os perrengues, né? Porque você acabou de ver um filme, por exemplo, enquanto o público normal sai pra comer alguma coisa, você já vai por uma salinha pra começar a editar tudo pra subir aquilo
em real time, assim. Então tem esse perrengue também. A gente cobriu o Shinobi Spirit, enquanto todo mundo tava curtindo o evento, cada entrevista que a gente fazia já ia para um canto da sala de imprensa e editar rapidamente para subir. Cara, a gente falou disso com acho que com o Eric e o Kuja no episódio anterior, sobre esse conhecimento. Por exemplo, às vezes você é um jornalista, mas lógico, acho que na área de jornalismo você tem que entender um pouco de edição também, de vídeo e blá blá blá. Isso facilita ter esse conhecimento extra no trabalho de vocês, cara? Eu tô correndo atrás disso, eu nunca editei tanto quanto agora, tô correndo atrás. Mas acho que facilita muito, principalmente quando você tem uma equipe que não são muitos, né? Não tem só um editor. Aí, sim, uma pessoa focada fazendo isso. Só nisso. Cara, qual a importância hoje para vocês do jornalismo do modo geral, né? Pro nosso país? Cara, eu tô rindo. Pergunta tá boa, hein, cara? Não, pergunta maravilhosa. Eu só dei essa risada porque eu não consigo imaginar uma sociedade sem o jornalismo. Eu não consigo imaginar uma sociedade sem informação. Então, o jornalismo ele é super importante por conta da informação. E o que é o jornalismo? O jornalismo é a verdade. O jornalismo ele dá voz para quem precisa, que é voz para quem não tem. Um exemplo. Casos de crime que vão à mídia resolvem assim. Sim. Coça, né, a galera fazer alguma coisa. Então, a política, tá rolando alguma coisa no campo político, a mídia tá em cima, resolve assim. Então, o jornalismo, ele é muito importante para que a sociedade se mantenha dentro da lei. E o que a gente faz? O jornalista, ele não é o juiz. A gente jamais, né, vai determinar o que é certo e errado, assim. A gente sabe o que é certo e errado, óbvio. Mas eu digo, a gente não é juiz, não é? A gente não pode falar, é isso e é isso. Mas dentro de leis que a gente sabe como é, a gente faz aquilo funcionar. Então a gente corre atrás... Vocês podem ser tanto o promotor quanto o advogado de defesa. Exato, mas nunca o juiz. Sim. Nunca o juiz. Isso não nos cabe. Então, o jornalismo é muito importante dentro de uma sociedade. Cara, eu perguntei porque, assim, eu gosto muito do jornalismo, né? Só que hoje em dia eu vejo muito informações pessoais, né? Você levar o que você acabou de falar. Não todos, mas hoje existe uma briga dentro do jornalismo brasileiro de cada um que dê a sua versão, né? Nunca vem só a informação. Eu gosto desse jornalismo que me traz a informação. A conclusão que tem que tirar sou eu. Lógico, a gente tem que ter o discernimento de entender. Aí vem a educação, tem que ter isso na sociedade, né? E eu sinto muito essa falta hoje em dia. O jornalismo ele se perdeu um pouco por 2 fatores. O primeiro fator é grana mesmo. Dentro de um grupo grande, tem várias empresas que pagam você, que pagam o grupo. Um exemplo, vão ter dentro de um grupo de comunicação, vão ter vários outros grupos de mercados, imóveis, enfim. Então, esse grupo, o presidente, toma lado, sim. Então, acaba que o jornalismo, que é para ser imparcial, acaba sendo parcial. Então, tem isso, infelizmente, dentro do jornalismo, que acaba virando a parte comercial da coisa. E muitas vezes você tem que vender uma matéria, porque tudo é grana. Você, um exemplo, estou num portal, mas tem que ter anunciantes. Vai ter que ter ali um banner de alguma empresa. Sim. E isso faz com que você, né, que a redação tenha que manipular alguma coisa, escrever diferente, favorecer algumas coisas, escrever sobre... Então, se perde um pouco. O Instagram fez muito isso, né? Acho muito. Que influenciou muito com essa queda. Exato. E aí, quando eu falo de jornalismo dentro de uma redação, então tem essa parte comercial que ferra um pouco. São 3, na verdade. Aí tem o ego do jornalista, o ego como pessoa, porque ele deixa de ser imparcial e começa a ter parcialidade, que ele quer dar a opinião dele. E tem uma grande diferença. Uma coisa é notícia, outra coisa é você escrever de forma particular. E para você escrever de forma particular não pode ser uma notícia. A notícia é você dar a informação. Sim. Né? E para você escrever de forma particular, ou você tem que estar no seu blog, ou você tem que ter uma coluna. Isso, colunista. Dentro de uma coluna, você dá a sua opinião.
Massa. Dentro de uma notícia você não pode fazer isso. Então, esse é o segundo fator. E o terceiro são redes sociais, porque hoje em dia, repara, dentro de várias profissões, e isso não é uma reclamação, eu acho lindo, tem muita gente que não estudou, que não fez faculdade, é muito melhor do que quem fez faculdade. Mas também tem o contrário disso. Hoje todo mundo é todo tipo de profissional sem estudar. Qualquer pessoa pode ser o que quiser sem estudar. Sim. Entende? E isso Entendemos, ferrou um pouco cara. o jornalismo, Cara, eu porque se entendo você muito for ver, toda influenciadora é jornalista. O que eles estão fazendo hoje é o que eu estudei pra fazer. De estar no lugares, falar sobre lugar, escrever sobre, falar... Cara, os influenciadores viraram jornalista. E isso ferra a classe jornalística. Isso. Era aí onde eu iria chegar, assim, porque isso é algo que hoje me incomoda muito. Quando você fala pra mim que é jornalista, pra mim tem muito mais credibilidade no sentido de você expor sua opinião por determinado assunto. O que acontece hoje? Aí é o que eu vejo, né? O Instagram, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Para mim, o negativo é quando eu quero impor a minha opinião. E é o que acontece muito... Hoje acontece muito isso. As pessoas esquecem que tem a responsabilidade. Se eu tenho 500 seguidores, a minha opinião vai influenciar 500 pessoas. 500 pessoas são muitas pessoas. São Cabe muitas 500 pessoas aqui? Não cabe. Então é muitas Exatamente. pessoas. Muita gente, cara. Saca? Então, Imagina isso- que tem 1 milhão de seguidores, cara. E isso vai muito além do que eu acredito. Porque, cara, é influenciar. E hoje as pessoas... Aí entra fake news, porque o cara, qualquer um vai lá e joga uma mensagem lá, ninguém sabe de onde veio, qual que é a fonte, enfim. E aí, beleza, 10 não acredita, mas se 10 acredita, aí ele passa para outros, que vão passar para outros, e que vira essa bagunça que é. Né? Então, eu acho que hoje precisa muito voltar ao que era antes. Cara, o jornalista tem que fazer o papel dele, tiramos nossas conclusões, e é nossa a conclusão. Né? Eu não posso impor para você, nem para você, nem para você. Né? E, cara, você que é do Instagram lá, que é da mídia social, cara, vá fazer o seu trabalho, né? Mas sem querer influenciar. Querer influenciar as pessoas a crescer também, né? Entender que aquilo ali dá muito dinheiro. O cara quer fazer um Instagram de pegadinha. Cara, meta a cara, vai lá. Tem público para isso, né? Sim. Eu acho que o jornalismo se mostrou imprescindível, principalmente para o grande público agora na pandemia, né? Porque tirando o pessoal da linha de frente, né, dos hospitais, o público em geral viu o quanto o jornalismo era importante. Porque se a gente não tivesse informação, se a gente não tem informação, a gente não é nada. E principalmente uma informação embasada, de jornalista de verdade mesmo, que vai checar as fontes, que vai apurar toda aquela informação para poder passar para o público. Eu acho que a pandemia, para mim, pelo menos, fica um marco, assim, onde a gente viu que o jornalismo era fundamental. A importância do jogo. Dele. Cara, eu acho assim, ó, eu não sei, eu posso estar errado, vocês são jornalistas, aí vocês vão poder dar a sua opinião nisso, mas eu acredito que a evolução da tecnologia para as gerações de hoje. Eu falo, o Joel tem um filho da mesma idade do meu sobrinho lá, que mora comigo lá, mais ou menos a mesma faixa etária. Cara, a molecada hoje não vê televisão. Eu, particularmente, eu não assisto televisão, já deve ter uns 4 anos, se eu não me engano. 4 anos sem assistir televisão, tô falando sem assistir mesmo. Não ligo a televisão pra assistir nada. Nenhum tipo de entretenimento de rede comercial eu assisto, não assisto. Quando eu quero ver alguma notícia, eu busco um portal que eu sei que vai ter lá um cara que estudou pra fazer aquilo A ali. notícia é verdadeira ali. Exato. É o que todos exatamente. deveriam fazer, não acreditar na mensagem de Só WhatsApp. que, cara, é isso. A mensagem de WhatsApp e, por exemplo, a geração que tá crescendo hoje, eles buscam informação e entretenimento nas redes sociais, nos outros canais que são de mais fácil acesso. O cara tem informação o tempo todo na mão dele, né? O celular tá na palma da mão. Uma criança de 6 anos hoje em dia, que eu acho um erro, né? Mas a criança de 6 anos já tem um celular. Então, assim, muito disso, cara, atrapalha a informação. Porque o nome já fala, os influenciadores. Nada contra a categoria, não, mas existem alguns influenciadores ali que, por dinheiro, o cara expõe uma informação que ele sabe que não é verídica, né? E que ele tem um poder de persuasão, né? De convencimento. Ele tem uma galera que ele arrasta ali com ele. Ele expõe essa informação a nível nacional ou a nível internacional de uma forma com que as pessoas que estão assistindo ali, às vezes a pessoa fala assim... Não, mas ele tem aquela dúvida ainda. Ele fica aquela dúvida na cabeça que ele não tem certeza se é verdade ou se não é. Isso gera uma dúvida, isso gera uma desordem na informação original. Não, aí vem a irresponsabilidade que foi mencionado. Porque o jornalista, a gente estuda e a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. É ensinado em matérias isso, a responsabilidade de levar a verdade, nada mais que a verdade. É tipo o influenciador mantra, não né, tem, cara, exato, o do influenciador jornalista. não tem isso. Então ele tá fazendo um papel de levar uma informação que muitas vezes não é correto. É o correto para ele,
Só que quando você é jornalista, não é o que eu acho, é o que é. É o que é. Então tem que tomar... Esse é o cuidado que não existe hoje nessa grande explosão de influenciadores. Quando eu sou convidado para os eventos, aí eu fico lá como influenciador. Mas eu sempre chego no lugar, eu vejo influenciador, eu dou uma risadinha e falo, eu sou jornalista. Ok, vou estar aqui como influenciador, mas eu sou jornalista. Eu tento tirar isso, porque eu estudei. Eu sou jornalista. Então eu não quero ser chamado de influenciador, sendo que eu entendo todos esses problemas do influenciador, é o que você mencionou. Tenho vários amigos até. Uso a minha rede social como forma pessoal, sim, ali eu sou influenciador. Mas quando eu sou convidado para um evento, para algum lugar, eu sou jornalista. Eu prefiro ser chamado de jornalista do que influenciador. Mas, claro, aceito influenciador, eu tô ali como influenciador. É a palavra do momento, né? Não, cara, mas assim, não é nem não é nem o influenciador em si, cara. Porque eu sou totalmente a favor. Acho que é uma categoria que faz as marcas aparecerem. Também não, aparecerem mais. Impressionante. Cara, é incrível. É uma que profissão hoje, que eu acho que é a profissão do futuro. Ela facilita a ascensão das pessoas. Deixa eu me fazer entender aqui, pra não tenho problema algum. O influenciador é muito necessário. A gente tá falando do influenciador no campo de notícias. Sim. É só isso Cara, que eu discordo. Eu que me expus errado. É quando o influenciador, ele aceita receber valores pra dar uma notícia, como ele disse, o fake news. É uma coisa... É quando o cara quer sair da área que não é dele. Ele quer sair da área, ele domina uma cara. área aqui, ele influencia nessa área e ele quer sair de uma área que não pertence a ele, cara. Quer Você levar influenciar no informações consumo de um pras pessoas produto, que não vai trazer num benefício. evento, é uma coisa. Agora, você influenciar numa notícia, por exemplo, vamos falar de uma coisa que ele tratou ali, do Covid-19. A gente viu muito influenciador, eu tô falando influenciador, assim, cara que é conhecido, muito conhecido, falando... merda, né? Tem Essa é a gente que não se palavra. vacinava. Tem influenciador gigante que era anti-vá, cara. Pelo amor de Deus. Exatamente, cara. É complicado, mas vamos lá, vamos voltar para o que interessa. Senão, cara. vamos falar de empreendedorismo. Isso. Briga. Eu quero saber o que levou o Thiago largar São Paulo Verdade. e vir para Curitiba, cara. Eu falo isso porque eu sou de Recife, né? Ele é de São Paulo também, largamos também para tá aqui. Mas o que levou você sair de lá de São Paulo para estar aqui? Vamos lá. São capitais bem diferentes, né? Total. Eu visitei Curitiba 5 anos antes de me mudar. Vim aqui nas minhas férias. Me apaixonei por essa cidade. Porque aqui eu brinco que é 4 bairros de São Paulo. Só que são 4 bairros de São Paulo que o entretenimento funciona. Tem um shopping ao lado do outro. Então tem um cinema colado ao outro. Tem festivais incríveis de teatro, cinema... Acontece grandes shows aqui, temos a Pedreira, temos outros espaços. Então eu vi e falei, era um momento que eu tava querendo um pouco mais de tranquilidade, que eu não ficasse afastado do meu trabalho, que é entretenimento, mas eu queria ter uma qualidade de vida melhor, que eu não tava tendo em São Paulo, por deslocamento, tudo bem mais longe, sou do Tatuapé. Morei ali. Morei próximo à Estação Carrão, do lado do hospital. Do lado mesmo. E aí me apaixonei por essa cidade, vi essa oportunidade que eu ia ter uma qualidade de vida, porque tem entretenimento, a cidade respira cultura e era tudo pertinho. E aí, nessa época, eu tava no R7, em São Paulo. São grupos diferentes, é uma filial, mas aí eu consegui como se fosse uma transferência. Não é bem uma transferência, mas eles me ajudaram, eles me apresentaram. E eu entrei na RIC. Então, deu tudo certo até como trabalho. Então foi por isso, eu vim pra cá porque eu me apaixonei pela cidade e queria experimentar uma coisa diferente, ter uma qualidade de vida que eu não estava encontrando em São Paulo. Minha vida deu muito certo aqui, tô muito feliz aqui, só que o preço que eu pago é altíssimo. Tô longe da minha família, tô aqui sozinho. Quanto tempo isso já? Tem 10 anos que eu tô aqui. O bom é porque eu tenho flexibilidade de trabalho, então eu consigo estar em São Paulo de 2 em 2 meses. Porque se não fosse isso, eu não estaria mais aqui em Curitiba. É muito difícil ficar longe da minha mãe. Aí eu trago faço outra pergunta pra você. Eu também tô longe da minha família. Então, e bem mais longe que eu, né? Pô, o Nordeste é muito... Isso. O nordestino, culturalmente, ele é muito apegado, muito enraizado na questão de família. Só que, cara, a partir do momento que eu decidi sair de perto, eu evoluí muito. Você enxerga isso ou não? Porque você sai do conforto e da proteção, entre aspas. Então, não porque... Eu já namorava com a minha mãe há muitos anos. Só que eu só estava próximo. Eu só namorava com ela. Então eu não senti tão isso, porque eu já não morava mais com ela. Então eu já fazia minha vida sozinho, né? Meu trabalho, minhas coisas.
Então, nesse sentido, foi tranquilo, porque eu já não morava mais com a minha mãe, né, durante muitos anos. Então, se mudar para outro estado foi bem tranquilo. Até porque aqui não é o primeiro estado que eu me mudei pra longe. Tudo bem, eu fui pra um lugar nada a ver, nada a ver não pelo lugar, mas... Enfim, fui pra Goiânia, uma outra história pra outro momento, quebrei minha cara lá e ainda bem. Não... Enfim. Isso é sertanejo não, né? Fala, vou entrar no ramo sertanejo agora. Vamos pra... Caralho, tem um cara que eu conheci, acho que ontem, o cara já tentou ser até Tiquitito, pô. Quem é? Ah, Diogo Bueno! mexe com as mãos. Diogo, conta um pouco aí, Diogo, da tua história aí, né? Esse empreendimento, cara. Quem é o Diogo aí? Vocês vão colocar embaixo do meu nome, quase Chiquitito. Diogo é um piá de Curitiba. Eu sou um piá de Curitiba. Eu já fiz teste lá, mas pra primeira versão, né, gente? Porque eu não sou tão novinho. Então lá em 97, que eu acho que a novela estreou, quando deu o boom, nos anos seguintes eles começaram a recrutar nas cidades novos talentos. E quem influenciou o Diogo aí fazer o teste? Ah, eu mesmo. Eu gostava da novela, eu queria o estrelato, né? Massa. Eu entendi que era pra mim. E aí fui eu e meu irmão, e claro que minha avó que foi levar, né? A vovó que foi levar e passou vergonha, coitada, porque você com... Acho que eu tinha 12. Eu nem me lembro porque eu me engasguei tudo. Eu não me lembro se eu tinha 9, se eu tinha 10, se eu tinha 12. Os holofotes todos em você. A plateia cheia de concorrente e a família dos concorrentes. Eu sei que eu engasguei, meu irmão riu no dele. Foi assim, mano. Não chegamos nem a poder mostrar o nosso talento de cantar, de dançar, que não tinha, mas não conseguimos chegar nessa etapa. Não consegui. Eu vou expor o dia aqui em uma outra coisa. Pode expor que é- ele tá quieto ali, né? Parar de gravar. Claro, eu vou expor ele, mas eu já cometi do mesmo erro. E tenho certeza que todo jornalista também. Isso de nervosismo antes de fazer alguma coisa acontece mesmo depois que você já está muitos anos dentro de uma profissão. A gente foi entrevistar uns podcasters e o Dina, primeiro momento ali. Meu Estamos primeiro aqui. momento com o microfone com a Tomo. Olá, Tomers, estamos aqui com o André. Quem é André? O entrevistado não chama André. Aí eu falei, desculpa, é que eu tava, né, acabei de, né, vamos É debater. que o André é o próximo, eu Vamos confundi. debater. Gente, a gente tá aqui com o André. Falei, de volta. Aí, cara, é Esse engraçado, é ele já André. ficou nervoso, é nítido o nervosismo, a expressão. Eu fiz o cu já daí. Ai, tô nervoso, gente. E super acontece, não importa quantos anos você tem, é claro, você erra menos nisso, mas Muita gafe, você né? erra, você comete muitas gafes e é normal. E faz parte do negócio também, né? Não, tanto Faz que parte. acabou a entrevista, todo mundo normal já, e eu tava lá no canto, assim... moendo. Tava assim, muito mal. Eu falei, não acredito. Meu primeiro dia e o último, né? Já vou ser dispensado já. Foi a fama meteórica. Eu lembrei do Diogo lá no teste da Chiquitita, falando, não é pra mim, talvez, né? Já veio aquele trauma de infância, Eu né, fiz a cara? Xuxa Aquele do Mundo delay. de Cristal, eu saí correndo do palco. E o mais engraçado disso, realmente, pra mim foi super normal acontecer, porque, meu, Já tá tô nessa área há muito tempo, eu sei que isso é normal. E foi o primeiro dia de campo do Di com o Tom Entretenimento. Foi o primeiro. A primeira vez que ele foi entrevistar alguém, primeiro de tudo, assim, Não com o vai Tom, ter ele... próxima, já ficou na cabeça dele, né? O bom é que, como eu tava editando o vídeo, eu já eliminei qualquer resquício dessas falhas nossas, né? Então ninguém tem acesso a isso, só eu tive. Isso é Cara, ótimo. vocês guardam muito, assim, erro de gravação, essas paradas assim, cara? Não. Não. Não, Eu guardo. tenho, né? Mas eu Eu guardo. Eu tenho o meu celular, eu troco de celular porque a memória acaba, eu tenho que comprar um com memória Não, maior. guardado sim, mas não foi pro grande público. Não fizemos um vídeo com os erros, tinha bastante, assim, de Não, no pro mês de público. Acho que início. pra vocês, assim, cara, eu acho muito Mas é que o cômico público ficar adora, assistindo. né? Mas é porque eu ia infartar, não. Dá pra fazer um Instagram só de meme, né? Dá pra fazer. Dá. Dá sim, Dá. só. É bacana. Cara, o Duvano é aquele cara que eu não. Cara, meu celular eu apago tudo, fica nada. Aí eu preciso de um documento. Aí eu Ele vou- tem. Duvano. Eu tenho provas. Só que primeiro, antes dele enviar o documento que eu preciso, ou foto, algo do tipo, ele esculacha você primeiro, Eu né? esculachava. Eu sou essa pessoa que esculacha. Não, cara, não é, não, peraí, explica direito, que não é assim, cara, nós somos sócios, né, nós somos opostos um do outro, né, e, cara, ele me pediu na segunda-feira um documento,
alguma coisa, eu guardo tudo. Pode ser documento de... Desde quando começou o WhatsApp, eu nunca paguei nada, nem histórico de mensagem. Então tem tudo ali. Você foi lá e mandou, né? Aí eu mandei o documento na Só os segunda-feira. arquivos, né? Aí chega quinta-feira, eu do Vano, você me manda o documento tal. Eu falo, né, não, velho. Eu já te mandei, já pagou. Cara, então assim, muito até falando dessa parte do empreendedorismo, assim, ele é totalmente desorganizado com isso, cara. Foto, documento, perde senha, perde tudo. Tem senha que eu não sei, pergunto pra ele. Ontem mesmo, né, a minha esposa criou a senha de um dos Instagrams lá, de um projeto nosso que chama Impulsionar. Eu falei, ele que criou o Instagram, né? Ele falou assim, cara, não tem essa senha não do Vano. Aí ela falou, a Joyce tem. Eu falei, a Joyce que tá querendo a senha, cara. Tem que anotar tudo. É. Mas isso de você ser diferente, eu acho que isso é Dá certo. é muito importante. Ter pessoas diferentes. Eu acho que a diferença ela é linda, cara. E Sim, pensa se cara. todo mundo for, um exemplo, alguém do meu lado for exatamente como eu, outro Thiago, não ia funcionar. Porque não ia ter uma expansão. Eu e o Di, a gente é muito diferente e a gente consegue se completar nisso. Eu sou bom em umas coisas e sou ruim em outras. E nessas que eu sou ruim, o Di é muito melhor que eu. Então a gente se tornou um grande time por conta disso. E nas coisas que ele é bom, eu sou bom também. Olha aí. Aí a gente viu aqui quem é o humilde do time, né? Ô, Diogo, só pra deixar registrado, né? Não. Não. Acho que quero fazer uma pergunta para os dois. E começar aqui com o Diogo. Diogo, qual a importância do Thiago pra você? E a mesma serve pra você, Thiago, depois. Muita. Um dia vocês vão saber, mas ele sabe. Muito importante. Mas como assim um dia nós vamos saber? A pergunta foi agora. Não, Deixa pra fazer. Não, mas eu entendo. Responda de forma profissional. É porque envolve uma coisa Não. pessoal dele. Mas Não, é assim, trazendo é porque assim, trazendo- o Tom entrou num momento da minha vida de muita salvação, assim. Foi um período muito assim. O Ti sabe e a importância dele gira muito nesse sentido. Não só profissional, Foi mas tipo muito um no resgate, pessoal. digamos assim. Total. Eu te entendo. Principalmente pós-pandemia, pós-perdas. Tem todo um aspecto nesse sentido. É Massa, super cara. importante. E por isso que eu quis abraçar muito esse projeto. Porque eu entendi muito que ele era, assim, um recomeço, um novo ciclo mesmo, assim. Por mais que possa parecer clichê, era... Cara, os gatilhos certos vêm sempre nos momentos piores da nossa vida, assim. Às vezes aparecem os gatilhos certos. A diferença é o quê? Algumas pessoas ignoram, outras pessoas vão lá e falar, cara, é aqui entra, né? Não, total. A Tomo, o entretenimento entrou muito na minha vida, assim. Num dos piores momentos da minha vida pessoal. Mas ela veio, assim, pra me salvar mesmo. Isso Massa, com certeza. E você, Thiagão? O Di, quando eu conheci o Tomo, vários anos atrás, eu era o Di. Eu entrei no Tomo igual o Di. E o Tomo passou a ser eu. Eu fui o rosto do Tomo, tanto é que o Tomo tá aqui comigo hoje. E eu vejo esse gás do Di, eu vejo essa entrega do Di. Então por isso que eu falei que o Di é imprescindível pro Tomo. O Di, ele veio com uma energia e ele abraçou o Tomo, o entretenimento, de uma forma igual eu abracei lá atrás. Eu falei, é esse cara. O Di, ele é extremamente organizado, é extremamente inteligente. E onde eu falei que a gente é diferente, a gente se encontra, eu sou um trem, cara, que vou indo, minha cabeça é a milhão, minha cabeça é a mil, eu penso em várias coisas, eu resolvo várias coisas, eu tenho um monte de coisa. Só que eu vou embora, assim. Cara, e o Di É o cara que freia é lá. o cara que, opa, Ti, tem que fazer isso, agora é isso, Vai agora é regulando isso. o carvão aqui. do trem. Exatamente, agora é assim, Ti, tem isso. A gente tem até uma piada interna, né, que a gente brinca que... Eu sou a Andréia dele, do Diabo Veste Prada. Eu vou lembrando ele de E é eventos, compromissos, total, nomes. porque... É como eu falei, minha cabeça, gente, é um turbilhão, mas é um turbilhão bom, assim, porque eu tenho muita informação, eu tenho muita coisa e eu não paro. E nessa de fazer muitas coisas, conhecer muita gente, eu esqueço nomes, eu esqueço horário, eu esqueço tudo que tem que fazer. Meu, e o Di, ele tá ali. Ti, agora é isso, essa pessoa é essa, tem que fazer isso aqui agora. E então, eu não consigo imaginar hoje eu no Tomo sem o Di. O cara, ele é super importante dentro do Tomo como jornalista, mas ele se tornou um amigo. Hoje é muito difícil eu imaginar
eu não ter o Di como amigo, que é um cara extremamente cuidadoso, carinhoso. E é incrível, eu tava precisando disso. Então ele somou, ele veio profissionalmente e pessoalmente pra minha vida. Top demais. Eu acho muito massa isso. Eu faço uma outra pergunta pra vocês. Qual a importância das pessoas hoje fazer o que gosta? Por que eu pergunto isso? Hoje a gente... as pessoas hoje são muito frustradas, às vezes, por não fazer o que gosta, por não procurar algo que se identifique. A maioria. Né? Sim. Quando eu entendi que, cara, eu gosto da área da educação. Quando falo educação, é trabalhar nessa área da educação, é o que casou comigo ali. E eu, cara, gostei muito dessa área. E para vocês, como que você pensa isso? A importância de você fazer o que você gosta. Cara, eu amo fazer isso aqui. Isso aqui, e o que você pode falar, passar para as pessoas, né, que estão assistindo ali. A importância de procurar, buscar, fazer algo que goste. Né? Por muitas das vezes não vai trazer o benefício financeiro no início, só que, cara, uma semente. Você está plantando aqui para colher lá na frente. Como que é isso para vocês? Para mim foi fundamental. Eu na pandemia, eu saí do varejo quando estourou a pandemia e ali mesmo eu decidi que eu não voltaria tão cedo. E eu sabia que eu iria ganhar muito menos da metade, inclusive. Mas eu optei por isso para viver com menos, mas ter uma qualidade de vida muito maior. Eu acho que a pandemia me deu muito esse start e foi fundamental, assim. E até hoje, pós-pandemia, né? Se é que dá pra dizer, mas assim, eu continuo com o mesmo pensamento. O meu pensamento não que se vier não é bem-vindo, pelo contrário, mas assim, até que ponto, sabe? Eu ainda vou tateando, assim, porque eu priorizo muito a minha qualidade de vida. Que bom, cara. Eu sempre fui muito impulsivo na minha adolescência, sofri muito com isso, pela impulsividade de não conseguir não fazer nada que eu não queira. Então, quando você está ingressando numa carreira de trabalho, é muito difícil quando você é impulsivo e você só quer fazer o que você gosta, o que você quer. Não é assim. Você tem que começar lá de baixo, você começa fazendo coisas não tão legais, até porque você não tem experiência. E eu sempre tive um grande problema com isso com a minha mãe. Porque ela estava ensinando, ela estava certa no momento, a preocupação dela, o medo, e eu não conseguia fazer nada que eu não queria. Isso foi ruim lá no começo, mas hoje eu fico muito feliz de olhar lá para trás e saber que eu sempre fui assim. Eu não consigo fazer nada que eu não goste. Sempre foi assim. Top. Eu preciso gostar muito e acreditar naquilo para eu fazer. Porque quando eu falei de mudar para Curitiba, falei qualidade de vida. Eu sempre quis uma qualidade de vida. Então eu nunca vou me matar por algo que não seja prazeroso para mim. Então... O Tom, ele entrou dessa forma na minha vida. Comecei ganhando grana com ele, sim, mas tive momentos que eu não ganhei grana também. E, inclusive agora, voltando, a gente vai recomeçar. Não estamos ganhando ainda, mas sei que vamos. Eu falei, é um produto rentável. Então, quando você gosta de uma coisa e você acredita, fica tudo muito mais fácil de você encarar aquilo. Então, eu acredito no Tom Entretenimento, é por isso que eu tô nele, por isso que o Di tá nele também, por isso que a gente é uma equipe. E eu só consigo fazer o que eu gosto. Eu não consigo fazer nada que não seja prazeroso pra mim. E eu sei que isso é difícil, não é fácil você ligar isso, eu vou fazer o que eu quero, porque a gente sabe que a vida não é assim, a vida adulta não é assim. Ao mesmo tempo que isso é um defeito meu, eu vejo como qualidade. E porque quando você enxerga dessa forma, você corre atrás do que você quer. Porque você fala, isso aqui não é bom pra mim, mas não é bom, mas eu não posso ficar estagnado. Não é bom, então o que é bom pra mim? Então eu vou correr atrás do que é bom pra mim. Então eu vou fazer o que é bom pra mim sempre. Então, cara, e é basicamente isso, assim, a gente tá chegando próximo ao final, mas... Passou rápido, né? O empreendedor, normalmente ele decide ir pro lado do empreendedorismo... Acho que 90% dos empreendedores, fora os que são herdeiros de empreendimentos, né? Eles decidem seguir a carreira no empreendedorismo porque ele não tá satisfeito, não é feliz com o que faz. Ele tem aquela frustração profissional e decide ir para outra ramificação para empreender, né? Ele se liberta, digamos assim, Eu né? acho que quando ele se dá conta de que a vida é uma só, né? Exatamente. A vida é muito rápida. Não é uma peça de teatro, não tem ensaio. É muito rápido. Não é videogame, passa rápido demais. Não é igual o Mario, que você pega a estrelinha e fica power, né?
Então, assim, é muito disso. Então, assim, a gente gosta de histórias, assim, o objetivo do nosso podcast é exatamente conhecer essas histórias de empreendedores que não estão nos holofotes, mas pessoas que tomaram essa decisão, cara, de fazer o que gosta, empreender, que não é um caminho fácil, igual todo mundo acha, né? As pessoas veem a gente em projetos, em eventos, fazendo alguma coisa, lançando um vídeo, falam, cara, esses caras tá na máxima, e, cara, não é bem assim, né? É isso que a gente quer mostrar pras pessoas, que pra você ter algo e conquistar algo, você vai ter que dar o primeiro passo, correr atrás, e não é fácil, cara. Nossa, é mega difícil. Mega difícil. Cara, é isso, né? Só que Muito logo a gente bom, volta cara. aqui, vocês vão ter que convidar nós de novo pra falar, galera, o Toma Entretenimento fez seu primeiro 1 milhão. Cara, com certeza. Nossa, é o que eu mais quero que seja rápido. Exatamente. E, cara, seja rápido. pessoal, muito Vocês obrigado. merecem muito, cara. Tá. Muito da hora. Obrigado. essa hora de vocês. Diogo, Thiago, cara, demais, cara. O tempo Obrigado passou a vocês pelo aqui, convite. cara, A gente muito nem top viu. poder conhecer vocês aí, a história de vocês. Acho que o Duvano teve o primeiro contato com vocês ali, eu tô tendo agora, conversamos essa semana e, cara, acho muito massa. Gosto muito de ouvir histórias. E essas histórias aí que eu acho que tem que levar pra Curitiba, pro Brasil, de superação, força de vontade. E valeu mesmo, tá? E vamos Parabéns sim pelo fazer projeto de o vocês. próximo podcast aí do 1 milhão. Valeu, muito obrigado. Fiquei super feliz de estar aqui. Valeu demais pelo convite. Di, alguma consideração final pra gente encerrar? Só agradecer mesmo o convite e fica esse, né? Vamos voltar no 1 milhão, então. Tamo junto, vamos Fechado. fazer. Aê! Obrigado. Já, galera. Gente, passou